Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com a psicóloga Nielke Nóbrega para saber aí o que é preciso para cuidar dos filhos, hein? Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, né? O que eu preciso saber para cuidar dos meus filhos, para educá-los? Tem mais um tema hoje, já já você vai saber qual é, tá certo? Também ainda vamos falar sobre peelings. Você sabia que tem uma época certa para fazer peeling? Pois é, e não parece que o verão ele é muito adequado para isso. Mas já já nós vamos esclarecer muitas dúvidas, tá certo, sobre esse assunto. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui. Eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo, né, da TV Mar, principalmente o pessoal aí do interior que nos assiste, que nos acompanha. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Aproveitando, vou até deixar aqui um beijo para o Tiago, para a Thelma, eles mandaram mensagem, falaram que todos os dias estão ali acompanhando, assistindo, né, aqui o Bem Assim. Muito obrigada, tá? Eles são de Arapiraca, da minha terrinha. Obrigada mesmo aí pela companhia, pela companhia mesmo de vocês aqui juntinho com a gente, tá? Obrigada mesmo. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, tá? Estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter e tem também ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá então começar o nosso dia de hoje, porque tem muita coisa boa para rolar por aqui, tá? O que é preciso saber, hein, para cuidar dos filhos? Essa é uma série de entrevistas, né, que você acompanha aqui no Bem Assim a cada 15 dias com a psicóloga Nielke Nóbrega. E ela já está aqui com a gente no estúdio para falar sobre mais um assunto desse tema. Desta vez é sobre interação entre pais e filhos, construção da disciplina. Muito bom dia, Nielke. Bom dia, Mara. Que tema pertinente, interessante, né? É importante ter essa interação entre os pais e os filhos? Bastante. E é legal da gente pensar que durante o período da gravidez, quando a gente pensa, né? É lindo, vai ser muito fácil educar. E aí essa arte dá muito trabalho. E logo em seguida, quando o filho nasce, vem todas as dificuldades. Sim. É um parente que discorda da tua forma de colocar a disciplina, são as necessidades comportamentais e físicas mesmo do casal que muda, é a questão sexual da vida dos pais que mudam, enfim. Vem todo o lado negativo da parentalidade que acaba interferindo nessa interação. Então é bacana a gente refletir. Além disso tudo aí que você falou, é muito comum que numa criação e numa interação entre pais e filhos acabe sendo presente as crenças parentais, né? O que os pais acreditam que seja o melhor, eles sempre querem passar isso para os filhos e acaba gerando aquele conflito, né? É o que você quer, não é o que eu quero. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as crenças parentais? Vamos lá. É legal a gente pensar assim, o que seria a crença, né? Sim. O que a gente pensa, a forma como a cultura interfere, como a gente se sente, como a gente se comporta e como isso interfere no comportamento dos nossos pequenos. E aí é legal que a gente pense também que, será que eu deveria ser a melhor mãe? Aquela que faz tudo o que o meu filho pede? E aí, de repente, tu tá lá jantando com teu esposo. Sim. E aí o garotinho de 3 anos resolve abrir uma gaveta que tem algo em cima, sei lá, uma TV, algum equipamento, e que ele quer pular na gaveta. E aí tu vai lá, né, tira a criança de lá e dá um brinquedo. Ele olha pra você e joga o brinquedo. E aí, peraí, não, pensa, respira, pega o brinquedinho e bota no tempo chato junto com a criança. E ele começa a fazer birra. Então, Sim. peraí, eu vou ignorar, eu vou deixar ele lá e eu vou voltar para jantar com meu esposo até o final. Mas, como eu sou uma mãe terrível, eu ignorei o meu filho. Não, você não ignorou o teu filho, ele precisava, né? A birra não favorece nada, a criança precisa de limite. Sim. E aí, digamos que a criança começa a gritar, o que acontece? Vem um vizinho e bate na tua porta. Tá acontecendo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou falar? Então, abre a porta, perde uns minutinhos e explica pro teu vizinho o que é que tá acontecendo e que, assim, foi necessário, né? Você Sim. dá aquela bronca mais alta com ele, mas, assim,
você agradece a preocupação do teu vizinho. Isso nota o quanto eles têm de cuidado pela tua família. Mas é importante que a gente pense nesses nossos pensamentos em relação ao outro, a como o outro nos vê, né? Eu deveria ter atendido a necessidade dele e não ter deixado ele de qualquer jeito. Será que você deveria? Será que você não é humana e erra? Naquele momento, tu não pôde fazer, mas ok, agora você reconheceu, da próxima vez você tenta agir de uma outra maneira. E aí você vai tentando, né, levar essa interação e tentando adaptar a sua educação para o seu filho, né, Nielke? Isso. Os pais precisam ter sempre em mente que nós somos modelos, né? Então, o que nós passamos para os nossos filhos vão muito do que nós aprendemos também. Então, que características eu tive como modelo de referência? Sim. E isso acaba se reproduzindo, por mais que a gente diga, não serei igual ao meu pai e minha mãe. Não acontece. Não acontece, acaba sendo. Exatamente, porque tem algumas coisas que foi o que tu aprendeu, né? E aquilo foi ao longo da tua vida, Sim. então você vai reproduzir sim. E eu sempre digo, o que vale é ter um equilíbrio entre afeto e responsabilidade. Essa responsabilidade exige o que a gente chama de exigência, de afeto, de ser responsável pelo outro. Então, peraí, tu tá falando e eu vou ficar na tua altura, vou conversar contigo o que pode, o que não pode, o que deve. Vamos ter cuidado com o nosso tom de voz. As mulheres, assim, é muito comum. A gente altera, né? Sim. A criança grita, a gente vai gritando junto. É normal, assim. E aí a gente tem que aprender que tem que ser o contrário. Ela tá aumentando, a gente vai diminuindo. Sim. Tá? Justamente para que ela tenha a nossa atenção, do tipo, peraí. A questão do afeto, você dar também esse afeto, mas será que naquela hora que ele fez a birra, ele precisa do afeto? Não, ele precisa ser ignorado. Isso não quer dizer que você não goste dele. Mas o afeto também tem limites, né? E a exigência também. Tem pais que são extremamente duros, ríspidos. Você tem que comer tudo, você tem que sempre tirar 10. Se você não fez mais do que a sua obrigação, será que não fez mais do que a obrigação? Poxa, ele tirou um 7, mas foi o máximo que ele pôde diante das dificuldades que ele apresenta. A disciplina foi, a prova, né? A matéria foi Sim. tão difícil. Então, por que não ter essa comunicação mais assertiva, mais tranquila com o filho, né? Tem estilos parentais, Nielke? Temos. Tem estilos parentais. Vamos aprender sobre eles agora. E é bem interessante a gente pensar nos estilos parentais, porque a gente confunde muito o termo autoritativo com autoritário. Sim. E o autoritativo seria o estilo adequado. É aquele onde eu dou o limite, mas eu dou com afeto, tá? Então, eu tenho uma afeição, mas eu tenho uma afeição com afeto. Tá? E aí temos o que é que impera? O estilo que a gente chama de permissivo é aqueles onde tem carinho, tem cuidado, mas ele permite que a criança faça tudo o que ela quer. E aí vamos lá imaginar, né? Se ela faz tudo o que ela quer, na escola, com os amigos, eu mando. Sim. Tá? Tem um estilo também que é negligente, que é aquele que nem tem afeto e também não tem necessidades supridas. É aquela criança que faz tudo, que ok, tá aí e vai seguindo. E tem o estilo permissivo também, tá? Onde às vezes ele tem as regras, só que são regras de necessidades básicas. Esses pais, eles não estão presentes na maioria das vezes. Então a gente precisa dar um equilíbrio entre exigência e carinho. Certo. E uma das dicas assim que eu sempre passo para os pais é: se você não tá de todo naquele momento para estar presente com o teu filho, não adianta você demonstrar afeição, porque a afeição sem afeto não vai funcionar. Então é melhor que você naquele momento converse com ele e diga que depois você volta, que tem, mas quando tiver, é de fato sentar com ele, porque quando a gente fala da afeição com afeto, o afeto precisa de toque. E aí a gente pensa agora na pandemia, como isso está complicado, né? A questão do toque. Mas a afeição sem o afeto não funciona, então a gente precisa ter esse equilíbrio. E uma outra coisa que eu digo para os pais é uma técnica assim, que oriento, que a gente tenha 5 horas na semana de contato com os filhos. Uma semana. Veja bem, viu? Eu posso até depois colocar para vocês, se vocês quiserem, o quanto e por que 5 horas? Porque a gente vai colocando 20 minutos num dia, 5 minutos no outro, 10 no outro.
E isso dá as 5 horas semanais de interação com a família e também com o casal. Então, isso é bem importante. Então, olha só, a semana tem 7 dias, 24 horas. Você tirar 5 horas, gente, durante uma semana toda para você ter contato, para você demonstrar o seu afeto, né, com o seu filho, com a sua esposa, e o quanto que isso é importante, quanto que isso pode acabar influenciando na vida dele, no crescimento dele enquanto adulto. Nesse contexto todo, a gente tem rotinas, expectativas e limites. Vamos falar sobre isso também? Vamos, e aí é onde entra aquela história complicada. Aí é complicado. Eu reforço. Eu vou dar elogio, mas ele só vai fazer porque eu estou dando isso, porque eu estou elogiando. E eu sempre digo, pai, vamos pensar a gente, né? Como adulto. Não é legal quando a gente recebe um elogio, um reforço? É tão bom. Aquele chocolate que a gente ganhou no final do dia? Que maravilha! O teu filho também vai entender. E a gente aprende por reforço e não por punição, que é, na maioria das vezes, os castigos, né? Então, às vezes eu coloco que, dependendo da idade da criança, a gente pode usar a estratégia de limite, o time out, ou o tempo chato, ou cadeirinha do pensamento, né? Eu só peço para os pais terem cuidado para não colocar essa cadeirinha do pensamento no quarto, porque senão o quarto da criança vai passar a ser um local aversivo, tá? Então, é importante que a cada minuto seja de acordo com a idade da criança. E aí ele fez uma bobeira, ok, você vai ficar 3 minutinhos ali sentado no seu tempo chato, pensando sobre o que você fez. E diga para a criança que não é que você não gosta dela, é aquela história de como a gente fala do afeto. Eu não gosto, não é que eu não gosto de você, filha, mas eu não gostei do comportamento que tu teve. Então a mãe não vai aceitar que você faça isso de novo, porque isso está errado. Só que aí digamos que a mãe está com muita raiva também. Ela está ali, né, naquele irada, momento. Porque a criança aprontou. Então, espera um pouco, deixa a tua raiva passar e depois tu vai lá e fala com o filho. Então, é legal também essa divisão com o pai, né? Porque se a mãe não tá tão bem regulada emocionalmente, é importante que uma outra figura entre para que isso possa ser estabilizado. Uma outra coisa que eu sempre coloco é que, assim, às vezes os pais dizem, mas quando eu dei o castigo, ele aprendeu. Depende de como foi esse castigo. Ele aprendeu por medo ou ele aprendeu de fato? Meu Deus, eu acho que aprender por medo é o pior, sério. Porque quando a gente aprende não por medo, é reforço. Sim. Né? É quando a gente aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Quando você aprende por medo e tal, você não faz naquela hora. Então aquilo é punição. E aí a gente precisa ter cuidado como essa punição está sendo feita, porque senão depois a criança vai repetir o mesmo padrão. E aí tem uma forma de punição que eu digo, gente, é natural. Vamos lá, tem um bichinho, tem um pet na tua casa. O pirralhinho vai lá e fica puxando, jogando. O gato vai dar uma zunhadinha nele. Ok, foi uma consequência, uma punição natural, filho. É um animal, você não podia estar brincando desse jeito, né? Mas aí tem aquelas punições que você cria de uma certa forma. A criança aprontou, então você tira dela o direito de ver a TV por 1 hora ou por um dia. Só que é legal que isso não seja uma coisa de meses ou de semanas, principalmente com os eletrônicos, né? Então os pais precisam ter esse cuidado em relação a tempo de monitorar e por que aquilo está sendo retirado. E explicar para ele o porquê daquilo ter sido retirado, entendeu? Para que ele aprenda que, se comportando desse jeito, tu perde. Então, entre reforçar e punir, o melhor é sempre reforçar, né? A ideia é que a gente reforça, a gente aprende por reforço. Muito bem. Um outro ponto que a gente tem anotado aqui é o que é a disciplina positiva? Vamos lá. Esse é um tema que está muito em alta e tem certas antipatias, porque as pessoas acham que é ser bonzinho, é ser permissivo demais, né? E a gente coloca que não. Por exemplo, quando você fala do reforço, você está usando uma disciplina, de uma certa forma, critérios positivos, porque tem elogio, porque tem afeto, porque tem recompensa, tá? A disciplina positiva, ela deve estar inerente aos cuidados parentais, que é o cuidar de forma afetuosa, porém com limites, né? Eu não posso ser um pai extremamente permissivo. E aí, hoje, no nosso universo contemporâneo, está acontecendo bastante pelas demandas, né? Então, é importante que os pais tenham esse equilíbrio. Certo. Muito se fala que os pais, eles são reflexo para os filhos, né? É possível aprender por observação? Os filhos ficarem ali só observando e aprenderem, Nioque? Sim.
E aí isso já tem um outro teórico, né? A gente fala reforço, punição, tem um teórico, e esse é o Bandura, que ele fala que a gente aprende por observação. E aí a história dos modelos. Sim. Tá? Uma pessoa autoeficaz, ela teve um modelo, ela se motivou a copiar aquele modelo, ela teve um incentivo. Então, as nossas aprendizagens por observação é de repente, quem aqui não tem um filho ou uma filha que pega o sapato da mãe, a bolsa, o colar e sai andando pela casa? Sim. Isso é característica básica de modelo. Porque ela acredita que a mãe fica mais bonita. E se a gente for olhar, a criança não pega o sapato nude, não. Né? Ela vai pegar o sapato aquele colorido. Mais chique. O colar que tiver mais cores, assim. Justamente porque isso incentiva, isso para ela dá um valor, tá? Então ela começa a construir a ideia de identidade, de autoeficácia, que é o que a gente busca nos adultos hoje, né? Sim. O tempo inteiro a gente quer ser autorrealização, a gente quer buscar uma motivação para fazer as coisas e isso vem lá de trás. Quando você faz aquele desenho lindo e aí a criança te mostra e que é isso. Tá lindo, filha, me tá maravilhoso. Né? Então é esse cuidado, esse modelo que a gente tem, que a gente deve... Como é que você fala com teu filho? Como Sim. é que você abraça? Qual tipo de série, de filme? Teu filho te vê lá com um livrinho, com um jornal ou com o teu tablet lendo. Você vai ser modelo para ele ler. E aí, não, você tem que fazer isso, mas eu não faço, então é complicado. Não tem uma fórmula pronta, né, Niel? Que infelizmente seria maravilhoso se tivesse. Acho que todo mundo gostaria de ter uma fórmula pronta. Olha, aqui nesse livro está dizendo como é que você deve educar o seu filho e vai dar exatamente certo como o livro está apontando. Infelizmente isso não existe, mas falando assim sobre a questão da interação, eu falando por mim mesma, minha criação, eu vejo o quanto que é importante, sabe, você interagir com o seu filho, você criar uma afinidade com ele e até mesmo se tornar um porto seguro para ele. Mesmo que eu sei, os pais, né, tem momento que eles precisam ser pais, tem momento que eles precisam ser amigos, mas eu acho que quando a gente vê nos pais uma figura de amigo, uma figura de porto seguro, acho que a gente se sente mais, sabe, mais confortável, mais acolhido, um cantinho mais aconchegante, sabe? Verdade. E isso é o que a gente fala da base segura. Quando eu tenho aquela base segura onde eu sei que ela me dá bronca, mas eu sei que vou poder chegar lá e ter aquele aconchego, ter aquele carinho. Então é importante que os pais se façam presentes. Sim. Eles deem bronca quando for necessário dar bronca, eles exijam quando a necessidade da exigência de fato for preciso, mas eles também estejam presentes. Ele olha para o filho e faz, tem alguma coisa acontecendo? Tu tá achando que você é com uma carinha assim, meio do tipo, não tô nem aí, né? Principalmente adolescente, né? Os pequenos, assim, até os 4 anos, eu vejo que eu quero saber tudo, como é que eu posso fazer. Sim. Aí depois dos 6, o garotinho vai deixando de lado, né? E aí, quando chega na adolescência, gente, aí já vai aquele rótulo do tipo, é o aborrecente. Não, é a fase mais difícil, que ele precisa de mais cuidado, de mais atenção. Porque ele tinha um temperamento e aí esse temperamento agora vai se firmar na identidade dele, de quem ele vai ser. Então, é a fase onde essa aproximação se faz ainda maior, né? Essa comunicação. Então, durante a semana, vamos pegar as 5 horas e vamos tentar distribuir em vários momentos aí. Pois é, e tentar interagir bastante com essas crianças. Vamos então reforçar as dicas sobre o nosso tema de hoje, interação entre pais e filhos, construção da disciplina. Vamos lá. Quando for conversar com ele, tente ficar na mesma altura, né? Se tiver com raiva, pede para o parceiro fazer. Tenta sempre, quando estiver conversando com teu filho, olhar no olhinho dele, né? Fica muito atento a isso. Reforça, né? Elogia. Ok, filho, você fez isso. Se você não conseguiu, não tem problema. Não é porque você não consegue ou porque você não é capaz. É porque estava difícil. A mãe também não consegue de vez em quando. Vai precisar de punição também. E a ideia da disciplina positiva, onde eu vou dar equilíbrio com isso, né? O afeto com a exigência. Muito bem, ela é maravilhosa, gente. E se você, né, precisa de ajuda aí nessa missão, que é aprender ou até mesmo, né, aí tentar se cuidar melhor, educar melhor os seus filhos, você pode pedir ajuda, né, Niel? Com certeza. Vamos lá então falar os contatos, redes sociais aí para o pessoal de casa que está nos Então assistindo. vocês me encontram no Piscine Alquinóbrega, né? Onde eu estou sempre tentando disseminar um pouco essas ideias de como cuidar
melhor e proporcionar essa futura geração, né, que é o nosso futuro mesmo, o que a gente tem de melhor para eles. E que educar não é fácil, mas é possível. Exatamente. Não é fácil, mas é possível. Eu adorei isso. Obrigada, Niego, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Né? Então é isso, tá? Fica aí bastante atento, tá certo? Piscine Nóbrega lá no Instagram para pegar mais dicas ou até mesmo tirar dúvidas. Obrigada mais uma vez, meu amor. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco nós vamos falar sobre peelings. O que é que são, hein? Tem tipos de peeling? Tem um momento certo para fazer? Já, não sai daí.